Senhor deputado, meu cordial bom dia a todos, a todas, aos trabalhadores aqui da casa, que veem agora a TV Assembleia. Eu queria, deputados e deputadas, eu queria tocar num ponto que certamente será de dissenso entre nós, que é o da economia do Estado do Ceará. Veja, há muitos anos, a pobreza do Estado do Ceará tem sido utilizada e instrumentalizada para justificar a atuação do Estado em benefício, em favor da economia do setor privado. É muito comum, ao longo da história do Ceará, sobretudo a partir dos anos 80, ouvirmos a seguinte sentença: o Ceará é 4% da população e 2% do PIB. Essa história, ela passou por Tasso, Ciro, Lúcio, Cid, volta a Camilo. É impressionante como esta informação, aliada à falta de visão estratégica, acaba por mantermos-nos numa situação de incapacidade de enfrentarmos a nossa maior chaga, que é a gigantesca pobreza que assola a nossa população. Isso não é novo. Desde o início do século XX, para quem gosta um pouquinho da história do Ceará e do Nordeste brasileiro, vai lembrar que as elites econômicas se utilizam do discurso de enfrentamento à pobreza para reivindicar um tratamento diferenciado a elas próprias. Foi assim na invenção da ideia de Nordeste, desde o final do século XIX. Foi assim, desvirtuando a ideia de Celso Furtado em relação à Sudene, em que se locupletaram, inclusive de forma ilícita, as elites locais, as oligarquias, e continuou assim na guerra fiscal. E o Nordeste brasileiro e o Ceará continuam a amargar os piores indicadores econômicos do Brasil. 1 milhão de miseráveis. Portanto, queria falar sobre isso para dizer por que eu vou votar contra duas mensagens que tramitam aqui na casa. Nesse exato momento em que ocupo essa tribuna, tramitam aqui na Assembleia, e é bom que o cearense saiba, duas mensagens do governador Camilo Santana de isenção fiscal, de tratamento fiscal diferenciado. Uma delas, já tratei 2 vezes, estou tratando pela 3ª vez, é a redução do ICMS para um combustível fóssil, portanto, um combustível que causa poluição, que causa elevação da emissão de gases do efeito estufa, que é o gás natural, de uma termoelétrica. Eu vou repetir isso. O governador Camilo Santana pretende reduzir de 17% para 7% o ICMS do combustível de uma grande termoelétrica. Isso tem há um equívoco do ponto de vista econômico, há um equívoco do ponto de vista ambiental. É economicamente equivocado apostar numa matriz energética suja, que produz poucos empregos e cujos insumos são gás natural e água. Muita água e gás natural. Há reflexos na economia, porque a água, sobretudo que nos falta, vai ter que ser levada lá para a termoelétrica. É por isso que se gastam bilhões para fazer a transposição. Importante que o cearense saiba. Não é para garantir água para a agricultura familiar, é para garantir água para o grande empreendimento industrial. Portanto, há um erro e ele vai se somando a outros há décadas. Foi um erro ter apostado num porto com retroporto industrial há 20 anos.
A bancada do PT, que hoje está no governo, naquela época, dizia do erro que era o Porto do Pecém. Dizia disso. E o governador Camilo Santana insiste no erro. Faltou pensamento estratégico. Naquele momento, sobretudo, no segundo governo Tasso, quando havia a possibilidade de um terminal de transportes que colocasse o Ceará na conexão intercontinental, poder-se-ia, naquela época, por exemplo, ter apostado num aeroporto intercontinental fora de Fortaleza. Mas faltou visão estratégica. Apostaram errado, apostaram no passado. É por isso que vão gastar 600 milhões de reais, mais de meio bi, para construir esteira para carregar carvão mineral, minério de ferro, para a siderúrgica, para a termoelétrica. Combustível do século XIX. Indústria suja. Indústria suja. Infraestrutura que é poluidora, cara, porque cada esteira custa 200 milhões de reais, já tem 2 esteiras em funcionamento, portanto 400 milhões de reais, e está no plano diretor do CIP, há em previsão mais uma 3ª esteira. Nós estamos falando de meio bilhão de reais do dinheiro do povo do Ceará, do dinheiro do povo mais pobre, que vai construir infraestrutura para grandes corporações. Mas aí tem um discurso, mas isso gera arrecadação, isso gera emprego. Vamos contabilizar quantos empregos são gerados nesse tipo de indústria com alto grau de automatização. Nós estamos falando, por exemplo, no caso da esteira, em que ela carrega o granel até o pátio de armazenamento, portanto, ele é baixíssima produção de empregos. Isso tudo é feito com incentivo fiscal, redução da tarifa, por exemplo, da termoelétrica, redução da tarifa de água. Agora, Camilo Santana, continuando o erro, redução da tributação do gás natural. Não, portanto, há uma ausência de visão estratégica. Faltou visão de futuro e continua faltando visão de futuro. Foi um erro no passado, continua errando. Agora vem outra mensagem. A do hub de uma empresa aérea do setor privado. É tão impressionante isso. Todos os ex-governadores vivos se juntaram para saudar o hub da empresa aérea e a sua... Por que não se juntam para temas mais nobres? Por que não se juntam para reduzir a morte dos nossos adolescentes e jovens ou para um grande investimento em educação, para zerar o analfabetismo? Não se juntaram. Se juntaram para dizer que o Ceará era mais competitivo para atrair um hub. E aí, chega uma mensagem isentando querosene de aviação, importação de aeronave, peça para aeronave, transporte de cargas e todo o serviço de alimentação dos voos vinculados a esse centro de conexões. Tudo um tratamento diferenciado a uma grande corporação. Vou repetir. Você, que é pequeno agricultor, pequeno produtor, pequeno empreendedor, sabe do rigor do Estado na tributação. Agora, a grande corporação vai ter um tratamento diferenciado. Seja a grande corporação da termoelétrica, que vai ter isenção do ICMS, vou votar contra. Eu acho isso uma vergonha. Vocês estão votando contra o futuro, se votarem isso, porque vão estar votando indústria suja, que vai causar mais seca no Ceará, que vai consumir muita água, emitir gases do efeito estufa, portanto, vai voltar-se contra o cearense em forma de seca.
Porque quanto maior... É absolutamente incompatível com os compromissos internacionais. O Brasil assinou um compromisso, voluntariamente, dizendo que vai reduzir os gases do efeito estufa, que causam seca, até 2030. O que o Ceará faz? Aumentou, só nos últimos 2 anos, em 26%, os gases que causam seca. Ou seja, quem mais sofre com a seca é São Paulo? São Paulo está sofrendo também, mas nós sofremos mais. Portanto, falta visão de futuro, falta visão estratégica. Deputado, quando for possível. E o erro de 20 anos atrás se repete. Se o Ceará quer um aeroporto intercontinental que atraia a indústria de ponta, de tecnologia da informação, por exemplo, ele não pode colocar isso no centro da cidade, numa área densamente urbanizada. É um outro erro. Erraram há 20 anos quando não pensaram na necessidade de um terminal aeroportuário intercontinental que nos ligasse melhor à América do Norte, à Europa, à África, ao restante da América Latina. Panamá saiu na frente. Daí a necessidade, portanto, de nós não incentivarmos o atraso. Porque a mensagem da isenção fiscal do hub é incentivar o atraso. É dizer o seguinte, não fizemos planejamento estratégico no passado, continuamos a não fazer planejamento estratégico, não temos visão de futuro e vamos agora incentivar que essa ausência de visão de futuro continue. Por quê? Porque nós vamos colocar um empreendimento que não tem condição de subsistir 20 anos. Porque quem conhece minimamente o setor, e eu estou estudando isso, sabe que tem que ter mais pista, maior capacidade de armazenamento. E o nosso atual aeroporto está cercado de cidade, porque a cidade cresceu. Quando há 20 anos era para se pensar num terminal aeroportuário com capacidade de ampliação e com capacidade de atrair, por exemplo, tecnologia da informação, na região metropolitana e não dentro da cidade. Faltou visão estratégica. Faltou, inclusive, consultar quem era da área para entender isso. Mas, quase que de forma pusilânime, o governo manda uma mensagem isentando de tudo a empresa. Isentando o ICMS, da querosene de aviação, da alimentação, da compra de peça, da compra de aeronave, de viagens. É um capitalismo à prova de risco, porque ele simplesmente se apoia no Estado. Dizem que não querem Estado, mas querem muito um Estado que faça renúncia fiscal. Portanto, votarei contra essa isenção imoral ao ICMS da termoelétrica. Isso é um tiro no pé das atuais e futuras gerações do ponto de vista econômico e ambiental. Nós tínhamos que estar incentivando a transição energética, microgeração de energia. Vocês sabem quantas Itaipus o Ceará tem de energia solar em potencial? 6. 6 Itaipus de energia solar em potencial. 6. Aí tem protocolo de tensão para a indústria suja que não pode mais ficar na Europa e procura, portanto, territórios como o nosso, que estão não só aceitando, como estão incentivando. E agora essa outra mensagem da isenção do hub da TAM, que eu repito, é um erro estratégico incentivar um centro de conexões dentro da área densamente urbanizada de Fortaleza. Se é para fazer um terminal, que se faça na região metropolitana, com capacidade, de fato, de ser um terminal de conexões intercontinental, com capacidade de atrair empreendimentos de alta tecnologia e não indústria suja. A agenda do Ceará é uma agenda velha. Eu fico impressionado com uma geração. As pessoas podem ser jovens, mas podem ter ideias incompatíveis, inclusive, com a sua juventude. A geração que dirige hoje o Ceará não teve a ousadia necessária para pensar uma agenda econômica que fosse justa do ponto de vista social e sustentável do ponto de vista ambiental. Justa quer dizer o seguinte, desconcentrar a riqueza, porque a riqueza é muito concentrada.
sobretudo concentrada pela mão do Estado. O Estado, em vez de redistribuir, ele está concentrando riqueza por via da guerra fiscal. E ela é ambientalmente insustentável, porque as futuras gerações, que vão ter menos água, vão olhar para trás e dizer: vocês implantaram indústrias, uma matriz energética que causou mais seca por causa das mudanças climáticas, e as futuras gerações não terão, ou terão menos água do que as atuais gerações já têm. E no caso do centro de conexões, do chamado Hub, faltou visão estratégica há 20 anos, quando preferiu-se um porto industrial, num lugar que não poderia ter um retroporto industrial, pela delicadeza ambiental que ele tem, que era a ponta do pé 100, mesmo em razão do seu calado, e desprezou-se o potencial que o Ceará tem de ser um terminal intercontinental por sua própria localização. Veja, sem visão estratégica, não vai ter investimento de longo prazo, e a gente precisa pensar para 20, 30 anos. Senão, os futuros governadores vão utilizar este mesmo argumento, que nós somos 4% da população e 2% do PIB. Esse argumento é tacanho. Ele é tacanho porque ele não está sendo acompanhado, apesar de ser fático, ele está justificando ideias menores, ideias reduzidas, falta de projeto de futuro, falta de visão de futuro. Portanto, se a gente quer ter visão de futuro, não basta só dizer que nós temos 2% do PIB. A nossa pobreza não pode ser utilizada para engordar os bolsos das corporações e das transnacionais que vêm aqui em busca de predar o meio ambiente e a nossa economia. Nós temos que utilizar da nossa inteligência, da nossa visão de futuro, da nossa altivez para distribuir riqueza, saber e poder. É por isso que é um erro isentar essas duas mensagens de isenção que Camilo Santana trouxe para cá. Muito obrigado.